Você que nos assiste pela One TV, pelo canal 188 da NET Recife, por qualquer plataforma de web, não somente através do www.onebr.tv, como também pelo app One TV 188. É uma alegria imensa estar com você aí, conversando com você sobre a mente em movimento. Esse programa ele se destina a mostrar que pessoas utilizam suas mentes em prol de um processo de transformação, de ressignificação de outras vidas, de mentes de outras vidas, sejam coletivas ou individualmente falando. E, conforme anunciado no programa anterior, hoje nós temos a alegria de contar aqui do meu lado com a doutora Cláudia Ferro. Doutora Cláudia Ferro é uma dessas personalidades do mundo da medicina de Pernambuco que a gente tem uma alegria imensa, não somente de conversar com ela, mas até de se consultar com ela também, porque ela tem assim um sorriso largo, tem uma desenvoltura no falar que estabiliza em muito a confiança que a gente deposita, credencia para ela. E antes de começar o programa, a gente estava aqui batendo um papinho a respeito desse universo que a psiquiatria oferece, possibilita e que através da farmacopeia existente no Brasil, profissionais têm se preocupado diuturnamente a frear certos sintomas comportamentais ou estartar outros, de modo que as pessoas possam, daí para frente, acompanhar com medicamentos, ou acompanhar com fontes alternativas de cura, com processo de desenvolvimento da própria fé. Nada é descartado para o mundo da psiquiatria. E a doutora Cláudia Ferro é uma dessas personalidades, formada em medicina, já tem uma data de experimentos e de experiências. Hoje, a doutora Cláudia Ferro é professora assistente da universidade, tem mestrado em psiquiatria e se dedica notadamente a um grande mal que assola a humanidade, que é a tal da insônia. Essa coisa tão inexplicável, tão misteriosa, e que ela tem conseguido obter efeitos, resultados excepcionais, transformando vidas, mudando relacionamentos, fazendo com que famílias se ajustem, porque ela vai nos explicar que uma noite de sono indormida resulta num temperamento super desastroso. Doutora Cláudia Ferro, que alegria imensa receber aqui no A Mente em Movimento, no canal 188 da NET Recife, pela One TV. Prazer meu. A Mente em Movimento senta contigo e você ao lado, na frente dessas pessoas, e pode olhar para aquela câmera que está ali, que ela vai estar olhando para você, e nos responda o seguinte: a psiquiatria, ela nos últimos 100 anos, depois do advento do pai da psicanálise, Sigmund Freud, desses grandes pensadores e filósofos, aliás, os psiquiatras todos da história são filósofos por natureza, são pensadores, e você também o é. Como é que tem sido a revolução da psiquiatria nesse século XX e XXI que se inicia? Olha, o que a gente tem observado é que a psiquiatria ela cresceu muito, né, nos últimos anos, né? A gente teve um boom muito grande da psiquiatria, principalmente da década de 90 do século passado, né, para cá. Né? A psiquiatria, você vê, no início do século era uma psiquiatria ainda muito, vamos dizer assim, medieval, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem uma gama enorme de medicamentos. Desculpa interromper, a gente até assiste muito choque, muito castigo, muita condução assim nos filmes, né? Porque é tão bárbaro que a gente nem admite esse tipo de coisa nos dias atuais. Na realidade, o que a gente tem, às vezes, na grande maioria dos filmes, é uma antipsiquiatria, vamos dizer assim, né? O que hoje o que passam antigamente, ou às vezes o que passam nesses filmes, na grande maioria das vezes, é que aquilo é um castigo. Hoje em dia a gente sabe que a eletroconvulsoterapia, né, conhecida como choque pelas pessoas, hoje ela é feita em situações muito
limitadas e que é feita muitas vezes, na grande maioria das vezes, no meio hospitalar, com anestesia, com parecer cardiológico, onde o paciente não sente dor, né? E muitas vezes ela é imprescindível à vida. Tem casos gravíssimos, por exemplo, um tipo de esquizofrenia chamada catatônica, que o paciente não se move, ele não come, ele não faz nada. E às vezes é a única solução para que aquele paciente não morra. Em quadros graves, depressivos. É por isso que a gente ouve se falar assim, nada melhor que um tratamento de choque. Né? Exatamente. No português bem popular. Faz com que as pessoas possam startar, voltar à vida. Exatamente. Eu indiquei poucas vezes num consultório, mas as vezes que eu indiquei, os pacientes tiveram uma melhora significativa. Inclusive, eram pacientes com grande risco de vida. E a eletroconvulsoterapia salvou a vida deles. Então, assim, inclusive a gente precisa desmistificar isso. Que a eletroconvulsoterapia, na realidade, ela não é feita como você vê nos filmes, não é daquela forma. Antigamente, se faziam de uma forma mais cruel, vamos dizer assim, porque as pessoas não tinham conhecimento da psiquiatria que se tem hoje. Hoje a gente tem uma psiquiatria que evoluiu um bocado e ainda precisa evoluir muito, né? Mas a gente tem uma gama de medicamentos, a gente tem uma gama de alternativas, até que você chega a um momento que você diz, não, aqui eu preciso fazer essa terapia, no caso seria a eletroconvulsoterapia. Existem outras terapias também que podem ser feitas, né, para esses pacientes, mas quando a gente vê que realmente tem uma indicação precisa, a gente precisa conversar com o paciente, com a família, mostrar os benefícios. Inclusive, a gente pensa que não, mas a eletroconvulsoterapia, inclusive, é uma das técnicas mais seguras em gestante. Né? Interessante isso. Pois é. Então, assim, precisa haver essa desmistificação, né? Inclusive, quando a gente entra, assim, inclusive até no hospital psiquiátrico, quando eu trabalho, né? Muitas vezes eu pego alguns colegas, a grande maioria não, mas assim, que ainda tem aquela ideia, né, de uma psiquiatria punitiva, né? E a gente mostra que isso pode ser de uma forma diferente, né? Que ela tem indicações precisas, que não é feita de qualquer forma, que tem um parecer cardiológico, tem anestesista, o psiquiatra está ali, geralmente se faz, muitas vezes até em bloco cirúrgico, e tem também que ter autorização da família, é bem interessante. Qual é a aspiração? Eu pergunto isso porque os seus alunos devem traduzir bem isso. Qual é a aspiração hoje em dia com esses ramos todos que a psiquiatria oferece? E são infinitas possibilidades. Como é que seus alunos aspiram se especializar dentro desse ramo da medicina? Bom, eu sou colaboradora da residência de medicina do sono, né? Eu trabalho como preceptora da residência, como colaboradora da residência de medicina do sono, que é no Hospital Otávio de Freitas. A gente procura trazer para esses pacientes, esses residentes, né, essa questão da humanização da psiquiatria, que eu acho que é muito importante, né? Graças a Deus, acho que os cursos de medicina, eles têm focado mais nisso, na humanização, né? Durante, no caso, a residência médica lá, a gente trabalha basicamente com medicina do sono, mas a gente pega residentes de várias especialidades, né? De neurologia, de psiquiatria, pode ser de otorrino também. Então, assim, a gente tem algumas especialidades médicas que, às vezes, de pneumo, que eles não têm um contato com a psiquiatria, mas vão precisar lidar também com a psiquiatria, porque uma das causas de insônia são os transtornos mentais, né? E a gente tenta passar para esses residentes que às vezes não tiveram a possibilidade de entrar em contato com a psiquiatria, essa humanização, esse olhar diferenciado, o poder encaminhar para um psiquiatra quando você tem esse paciente com esse distúrbio do sono, que tem outras causas, que sejam causas psiquiátricas. Então, isso tudo vai dar um olhar diferenciado. Essa humanização, ela vem a fazer, porque eu ainda percebo hoje em dia que algumas pessoas se encabulam de dizer assim, não, o meu psiquiatra, ou eu procurei um psiquiatra. Isso existe realmente, existe uma vergonha, as pessoas que procuram tantos ramos da medicina, quer dizer, ninguém está preocupado em procurar um oncologista, ninguém está preocupado em procurar um proctologista, mas está preocupado em procurar um psiquiatra. Isso é real ou é apenas uma brincadeira de mesa de bar? Olha, a gente encontra ainda, né, um certo preconceito, mas bem menos de que antigamente se encontrava. Hoje a gente ainda tem pessoas, por exemplo, se você vai para Rio, São Paulo, artistas, eles dizem muito abertamente, né?
o meu psiquiatra ou o meu psicanalista, no caso do psicólogo que é psicanalista. Então, hoje em dia, a senhora falou agora, isso é um fato. A gente vê nas entrevistas artistas admitindo transtornos de comportamento, bipolaridades, ansiedades profundas, depressões, que são doenças que não é porque alguém quis que aquilo acontecesse. Não. Foi uma descompensação química, né? Tudo está na química do corpo, pelo que eu tenho informação. E que alguma descompensação química gera aquela sintomatologia que ou deprime, ou deixa eufórico, ou deixa com essa bipolaridade, ou essa indisposição, né? Isso vem a humanizar cada vez mais esse tipo de procura, não é isso? Isso. Na realidade, né, o que a gente tem, você estava falando, estava me lembrando do conceito de saúde pela OMS, que diz que você ser saudável é você ter um bem-estar completo, mental, físico e social. Isso aí, imagine, que coisa difícil, né? Você está biopsicossocialmente, vamos dizer assim, bem. E eu ainda diria, né, que a gente hoje tem alguns estudos que a gente é biopsicossocial e espiritual. Né? Porque quando a gente observa alguns pacientes que têm alguma espiritualidade, seja lá qual for, mas que creia em alguma coisa, você tem uma melhora mais rápida nesses pacientes, né? Então, assim, isso eu me lembro de um congresso que eu fui alguns anos atrás, que tinha uma mesa só falando sobre espiritualidade. E mostrava exatamente isso, né? Independente do que você crê, mas se você crê em alguma coisa, aquilo te ajuda, né? Então, é muito difícil hoje, na sociedade moderna que a gente tem, as pessoas estarem bem de todos os aspectos, né? Então, assim, é muito complicado isso. E a gente realmente é biopsicossocial. A gente não é só a nossa genética, a gente é o nosso psique, né? A gente é o meio que a gente vive, né? Então, tudo isso contribui para eu adoecer ou não adoecer, né? Na teologia, a gente fala que as pessoas são corpo, alma e espírito. O corpo, esse corpo físico, de células que se decompõem dioturnamente, as epiteliais que caem, as foliculares que caem, as células vão se perdendo. A alma da gente é essa psique que é um estardalhaço de incompreensões, de autocompreensão e da capacidade que a gente às vezes não tem de se submeter a uma compreensão de terceiro. Aspecto espiritual. Isso em qualquer concepção de cunho de fé que a gente possa se reportar. A psiquiatria respeita, acata esse tipo de visão também? Olha, a psiquiatria, como eu estava te falando, a gente vê o componente biológico, né, o componente psíquico, né, a questão do componente do ambiente onde o paciente está inserido e, como eu te falei, alguns trabalhos eles vêm também que quando o paciente tem alguma espiritualidade, seja ela qual for, isso ajuda. Não faz essa diferenciação da forma como a teologia faz, né? Mas a gente vê isso muito claramente, assim, nas situações do dia a dia, né? Talvez com nomes diferentes, certo, mas se falando de uma mesma coisa. Eu quero explorar um pouco mais sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí, porque a doutora Cláudia Ferro traz informações maravilhosas e talvez você que está nos assistindo nesse momento vá aguçar a curiosidade, vá tirar dúvidas que você porventura as tenha ou vai elidir alguns questionamentos que poderiam acontecer nesse momento com você. Cláudia Ferro, a mente em movimento, volta já já. Não saia daí.
economia de verdade é só com o Netfone. Mas ainda tem muita gente pagando caro no telefone fixo. Olha isso. Vamos pegar então uma conta aqui, vamos ver de quem que é essa aqui. Ah, Maria das Dores. Maria das Dores, essa aqui vai doer no bolso. Com o Netfone limitado, você fala à vontade para qualquer fixo e celular do país e sempre sabe quanto vai pagar. R$20 por mês, compare e assine. Isso aqui tá caro também. Caro. Netfone. Aqui é telefone fixo com preço fixo. A transformação é você. A cidade onde tudo acontece faz acontecer. A cidade que segue em frente, forte, feita de gente. A cidade que não cansa de crescer e sabe onde quer chegar. Recife, capital do carinho, do afeto, da alegria, da cultura na veia, da cidadania. Passo a passo avança e vai ficando diferente. Todo mundo ganha junto e o orgulho na mente. A cidade que segue em frente, forte, feita de gente. A cidade que não cansa de crescer e sabe onde quer chegar. Recife, a capital do Nordeste. Recife, a capital do Nordeste. Recife, Recife, capital do Nordeste. Olá, estamos de volta aqui com A Mente em Movimento. Hoje com a doutora Cláudia Ferro, médica, psiquiatra, professora, mestra em psiquiatria e que tem emprestado seus múltiplos conhecimentos para transformar vidas e para operar cada vez mais uma melhora de conhecimento para seus alunos. Doutora Cláudia, falamos agora há pouco no bloco anterior esse trinômio que a teologia como um todo, nas suas mais diversas crenças, enxerga o homem como alma, corpo e espírito. E a psiquiatria, ela é uma dualidade, é um hedonismo, é o ser humano pelo ser humano, a busca da humanização. Fala um pouco para a gente sobre isso. Como a gente estava falando, né, no conceito de saúde da OMS, né, nós, para sermos saudáveis, teríamos que ter um completo bem-estar biopsicossocial, né? Então, a gente tem a genética, que faz parte da questão biológica, né? A gente vê isso, por exemplo, um paciente com depressão, né? Então, você vê a prevalência de uma pessoa ter depressão, né, durante uma vida inteira em torno de 15%, de 11% a 15%, dependendo de onde você está vendo. Então, você tem uma predisposição genética para ter alguma patologia. Tinha um professor que ele dizia uma coisa muito interessante, que ele dizia assim, não tem depressão quem quer, mas tem depressão quem pode. Então, assim, existe o componente biológico que interfere, isso a gente vê em estudos com gêmeos, em esquizofrenia, predisposição. Então, assim, a genética é algo que realmente não tem como duvidar. E a gente tem a questão psicológica, né? O seu ambiente psíquico, que lhe favorece ou não a você ter ou não uma patologia. A mesma coisa, o seu meio social, o seu ambiente, onde você está sendo inserido, né? E o contexto de vida que você está tendo, né? Então, doutora Cláudia, deixa eu brincar um pouquinho com a senhora aqui. O bom humor faz muito bem à mente. Muito. Tem um adágio popular que diz assim, que de artista, médico e louco, todo mundo tem um pouco. Todos nós temos um pouco. Uhum. Todos nós temos alguma psicopatologia. Olha, não. Né? A gente não pode dizer que todo mundo tenha alguma patologia. Né? Porque, assim, na realidade, para a gente dizer que alguma coisa é patológico, aquilo tem que lhe inviabilizar em termos de qualidade de vida, em termos de você não estar bem para a sociedade e não estar bem com você. Então, assim, nem todo mundo tem um transtorno mental, a gente prefere até o nome transtorno do que doença, porque doença ele tem a causa definida e como você vai tratar. Então, transtorno nem sempre é assim.
né? Nem sempre a gente Doença, sabe. eu tenho um amigo médico que disse, doença é doença em qualquer lugar do mundo. Por isso tem o CID, a Classificação Internacional das Doenças. pela OMS, né? Pois é, mas em psiquiatria a gente prefere o nome transtorno exatamente porque nem tudo a gente tem uma causa bem definida, né? Por isso que a gente diz os transtornos do humor, que são a depressão e o transtorno bipolar, né? Os transtornos de personalidade, os transtornos ansiosos, né? Então, assim, a gente sabe que tem um componente genético nesses transtornos, mas tem também uma predisposição psicológica naquele momento, um evento que a pessoa está passando, uma situação de luto, Me deu uma curiosidade aqui agora, desculpe. Dentro das estatísticas que devem existir, existe uma dentre essas doenças diagnosticadas, existe alguma com maior incidência? Olha, A ansiedade, a depressão? a depressão, ela é uma das maiores causas de incapacidade, né? Hoje ela está entre as 4 maiores causas de incapacidade e de falta ao trabalho, né? E a gente acredita que mais na frente, em 2030, ela seja a primeira. A depressão, ela tem 2 componentes que eu acho que são os mais importantes, que a gente trabalha em psiquiatria, né? Esse paciente tem que ter uma tristeza, que não é uma tristeza, por exemplo, por um evento que aconteceu hoje, por exemplo. Eu me separei, sim, eu estou triste porque eu me separei, ou eu estou triste porque eu perdi um pai. Uma perda, um luto? Isso, um luto. Né? É uma tristeza constante, né? E essa tristeza é constante ou você tem um desânimo, né? Com um período maior, geralmente, que 15 dias. Então, você tem geralmente um desses 2 sintomas e tem uma série de outros sintomas, como fadiga, distúrbio do sono, irritabilidade. Você pode ter insônia ou você pode ter o que a gente chama de hipersonia, que é um aumento... Como né? é o nome? Hipersonia, que você pode dormir mais, dormir o dia inteiro, por exemplo. Depende do tipo de depressão. Tem algumas depressões que você tem isso mais frequentemente. Então, você pode ter outros sintomas, baixa autoestima, né? Ideias de culpa, de desesperança. Aproveitando esse gancho, quantas horas de sono uma pessoa normalmente, digamos, eu tenho um filho que dorme, um exemplo, eu posso estar falando para alguém que, meu filho, como eu escuto, se deixar dorme 12, 14, 15 horas por dia, é normal isso? Veja, o ideal para se dormir é de 7 a 8 horas. Esse é o que a gente diz que seja realmente saudável, né? A gente sabe que dormir demais ou dormir de menos não é bom para a saúde, nem física nem mental, né? As pessoas que dormem mal, né, elas têm maior chance de problemas cardiovasculares, têm maior chance de ter diabetes, têm maior chance de deprimir, de serem ansiosos. Então, tem uma série de patologias que essas pessoas vão ficar muito mais susceptíveis se elas dormirem mal. Né? As pessoas pensam que dormir muito significa estar bem. A gente mesmo sabe, se a gente dormir o dia inteiro, a gente fica fadigado, né? Eu acho tão estranho não quando eu ouço assim, alguém dizendo, eu tenho uma pessoa até que nós conhecemos muito, que diz assim, eu amo amar, eu amo dormir. Como assim? Não, se eu pudesse eu dormia o dia todinho. Não tenho vontade, não, eu dormiria, acordaria tarde, comia, dormia de novo. Eu amo dormir. É normal isso. Não, a gente tem que ver qual é a qualidade de sono dessa pessoa, né? Às vezes as pessoas dormem muito porque também elas têm péssima qualidade de sono, elas se acordam muito durante a noite, né? Então a gente tem um exame chamado polissonografia, que é um exame que faz o estudo do sono. Eu já fiz. Já? Quando eu era também gordo, já. Quando eu era gordo eu fiz. Eu também já. Porque eu roncava. Aí eu tinha um troço chamado apneia do sono. Isso é péssimo, né, em termos de sono. Que o enfermeiro foi lá me acordar. Morreu, né? Morreu. E aí depois que eu fiz a minha gastroplastia, troquei meus 120 e tantos quilos pelos 80 que eu tenho hoje. Maravilha, hein? Aí isso passou. Então assim, eu roncava muito, eu tinha apneia profunda, né? É muito difícil. Dormia muito mal, tinha sono de dia, irritabilidade. Isso é uma das características de quem dorme mal, né? Irritabilidade, bruxismo, fadiga, alteração na cognição. Isso você vê frequentemente em quem dorme mal, né? Se a criança dorme mal, ela vai ter mais dificuldade de aprendizagem, ela vai ficar mais irritada. Isso qualquer pessoa. A gente sabe uma noite mal dormida, outro dia como é péssimo, né? E a apneia do sono é um dos problemas que a gente tem, que leva a péssima qualidade do sono, né? Os pacientes, eles geram, quando tem apneia do sono, eles se acordam muitas vezes, né? Eles podem ter baixa saturação, tem risco muito maior de morte súbita, inclusive dormindo, né? Morte súbita dormindo?
Então, assim... Deve ser uma morte muito boa, né? Mas pode ser evitada, né? A gente precisa de mais tempo para fazer outras coisas na vida, né? Então, assim, e a apneia do sono, ela tem tratamento, né? A apneia do sono moderada grave, você tem o uso do CPAP, que faz uma pressão positiva com oxigenação e você melhora muito, né? Você fica com a qualidade de vida muito melhor, você dorme bem. O ideal é também ter outras medidas de suporte que pode ser feito no caso, por exemplo, uma pessoa que tem apneia do sono porque tem um aumento de peso, né, a questão de diminuir o peso, de fazer também tem técnicas de higiene do sono, tudo isso ajuda a você ter uma qualidade de sono melhor, né? A higiene do sono, inclusive, eu acho muito interessante. O que seria a higiene do sono, né? É você, por exemplo, ter um ambiente adequado para você dormir, isso serve para todo mundo, né? Você ter um ambiente adequado para você dormir, um ambiente escuro, um ambiente que não tenha barulho, um ambiente que não tenha televisão, que não tenha celular. Eu corroboro disso, é bom demais. Porque a luzinha azul que a gente vê na televisão, no celular, ela impede, vamos dizer, não impede, mas ela altera a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você, às vezes você está morrendo de sono, aí começa a ver o WhatsApp, né? Começa a ver o WhatsApp, começa a ver o Face, daqui a pouco você não está mais com sono. Porque já alterou seu sono. Então, o ideal é que a gente não utilize essas ferramentas próximo ao horário do sono, né? A senhora conhece alguém que não utiliza, não habla? Eu tento não fazer isso, né? Porque realmente não é bom, né? E lá em casa é uma luta, né? Porque minha filha quer televisão no quarto, eu digo, não vai ter televisão no quarto. Muito bem. Porque realmente altera muito a qualidade de sono. E, além disso, tem outras medidas, como, por exemplo, não utilizar estimulantes muito próximo ao horário de dormir. Por exemplo, café, chá verde, Coca-Cola, qualquer tipo de estimulante, álcool. Então, a própria nicotina, tudo isso prejudica a qualidade do sono. Fazer atividade física ajuda muito. Agora, a gente sempre diz o seguinte, faça atividade física pelo menos 4, 5 horas antes de você querer dormir. Ou de manhã cedo, ou finalzinho de tarde, porque a atividade física no início, ela estimula você. Na semana passada nós tivemos aqui o Walter, que falou sobre atividade física. É muito importante. E falou dos picos de atividade física, de manhã ou no final da tarde, como melhores alternativas de escolha para poder gerar mais prazer, não é isso? É verdade. A atividade física de manhã é excelente, né? Porque ela lhe dá estímulo para você ir trabalhar, e você à noite vai ter uma qualidade de sono bom. Final de tarde também. O que não deve ser feito é à noite, né? Muito próximo ao horário de dormir, porque você vai demorar a dormir, você vai ficar muito elétrico, vamos dizer assim. Depois é que relaxa, né? Então, isso é muito importante. Doutora Cláudia, a gente vai para um breve intervalo. A gente volta já falando com Cláudia Ferro, médica, psiquiatra. E vou perguntar para ela, não somente um pouco mais sobre o sono, mas outros ramos da medicina que nos surpreendem, como dor e outras coisas mais que eram um mistério até um dia desse. Fica aí que a gente volta já. É rapidinho. Um abraço. Esse projeto visa a interação entre a polícia e a comunidade que aqui está ao nosso lado, né? Mostrando para eles que o jiu-jitsu não está querendo formar campeões, querendo formar cidadãos, né? Tanto em casa como na escola, e objetivando eles a estudarem e também tratar bem os familiares deles. Esse é o objetivo do jiu-jitsu e da arte marcial. Para mim foi ótimo ter esse projeto, porque pelo menos ele está aqui dentro. Ele era fortezinho, mas agora ele já está emagrecendo. Para ele foi ótimo, ele mesmo está gostando. Base da arte marcial é disciplina e respeito. Se você consegue isso aqui, você vai conseguir fazer essa questão dentro de uma sala de aula, com seus pais. A gente tem aquele feedback do pai dizendo que antes ele era agressivo, rebelde, e hoje, depois que começou a praticar o jiu-jitsu, ele é uma pessoa bem mais calma.
Então, essa é a parte bacana do jiu-jitsu. Fazer parte desse projeto é muito importante, porque se hoje só acolher a gente bem aqui, eu boto também. Dá um futuro melhor até para minha família, né? Para mim mesmo também não cair na comunidade, seguir na vida errada. E tá aqui fazendo bem. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrié? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto, a coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Estamos de volta aqui, a mente em movimento. A mente em movimento é algo inexplicável. Há um mistério que tudo envolve. Há uma poesia no ar, há um clamor, uma dúvida, uma dor, há uma insônia, há algo profundo. Existem coisas inexplicáveis. Doutora Cláudia, o sono, ele não fazia parte do vocabulário dos grandes menestréis da natureza, os poetas, os indormidos, os boêmios se justificavam porque não tinham sono como se fosse uma dádiva da natureza. E outra coisa também que nos assusta é a gente assistir pessoas, umas são insensíveis à dor e outras a dor lhes parece algo lancinante. Dentro desses dois mistérios, qual o pior deles? A falta de sono ou o excesso de dor? É complicado, né? Te peguei, doutora, não foi? Pois é. Porque eu acho que quem também não dorme também sente dor, né? Porque você se predispõe muito mais a ter as doenças, tanto físicas, como você deprimir, você ser ansioso. Então, mas uma dor crônica é algo que também causa muita insônia, né? Então, assim, hoje em dia a gente já tem os médicos especialistas em dor, alguns neurologistas que se especializaram em dor, né? Existe tratamento para dor crônica, né? Existe tratamento para pessoas que têm uma sensibilidade maior para a dor, né? Mas a dor crônica, inclusive, é uma das causas da insônia. Eu conheço um engenheiro, empresário, que ele tem uma dor de ouvido
que é algo assim intratável, já acompanho ele há 15 anos, e ele, quando ela afeta, ele não dorme. Ele não consegue dormir. Por mais cavalar que seja a interação medicamentosa, ele não consegue auferir essa coisa maravilhosa que é uma boa noite de sono. Pois é. Né? Então, as dores crônicas, como você falou na questão do seu amigo, como um paciente que tem dores, por exemplo, como fibromialgia, que é uma doença onde a pessoa tem vários pontos dolorosos no corpo. Inexplicavelmente, né? Biologicamente se tem uma explicação disso, mas é uma doença crônica, como a esclerose múltipla também, que causa muita dor. Então, essas doenças, essas patologias que causam dor... São doenças autoimunes, é isso? Nem todas assim? São doenças autoimunes, são doenças neurológicas. As doenças autoimunes a gente também tem, por exemplo, a artrite reumatoide, ela causa muita dor e aí é um processo autoimune, né? Você tem o lúpus eritematoso, que também cursa muitas vezes com quadros depressivos. Então, essas patologias que você tem, patologias neurológicas ou reumatológicas, né? Elas têm você tem uma chance muito maior de ter uma qualidade ruim de sono por causa da dor. E você também tem uma chance maior de deprimir, de se tornar ansioso, exatamente porque você não dorme. Quando a gente não dorme, a gente tem uma péssima qualidade de vida. Os depressivos ou deprimidos, a gente chama depressivos ou deprimidos? Tanto faz. Tanto faz. Conseguem dormir. Os ansiosos? Os depressivos muitas vezes não conseguem dormir. Não? Não. Os ansiosos nunca? Depende. A gente tem pacientes que eles têm... Um sintoma dele é ou perde o sono ou dorme demais, né? Não necessariamente, por exemplo, na depressão, ou você não tem fome ou você come demais. Então você pode ter as duas coisas também. Então você pode dormir demais ou pode não dormir. Depende do tipo, às vezes até da depressão que você tem, né? Então assim, tanto dormir demais como de menos faz mal, né? Então assim, a gente precisa entender o que está acontecendo com aquela pessoa. A mente é muito maluca, né? É muito interessante. Eu fui da Polícia Federal por 30 anos e esse amigo meu, um dos policiais federais mais corajosos, mais destemidos, mais racionais, mais equilibrados que eu já conheci. Esse homem, depois dos 50 anos, apareceu com uma tal de síndrome de pânico. Do pânico ou de pânico? Transtorno do pânico, né? Do pânico, né? Ele... inexplicavelmente começou a ter pavores não de pessoas, mas de situações inexplicáveis. Você pode nos falar um pouquinho dessa síndrome, desse transtorno? O transtorno do pânico geralmente não você não tem medo de uma coisa específica, né? Você tem ataques de pânicos que são espontâneos, né? E aí... Do nada, inexplicáveis assim? Você tem uma liberação, né, de algumas substâncias durante o ataque de pânico que favorece a você ter ataque cardíaco, né, a sudorese fria, a sensação de morte iminente, a sensação de que vai enlouquecer, né, isso ao mesmo tempo. Então, as pessoas geralmente, quando tem o primeiro ataque, o segundo ataque de pânico, elas vão para as emergências cardiológicas, porque elas acham que estão infartando, que estão morrendo, né? E por que aquilo de medo de avião, medo de elevador, não, ali medo de não escada? É um transtorno do pânico, não é uma pânico. fobia. Uma fobia. É uma fobia específica, né? Você tem uma ansiedade, vamos supor, além do normal para aquela situação. Então, por exemplo, eu tenho uma fobia de avião, eu não viajo de jeito nenhum, eu passo mal. Aí você pode até ter um ataque de pânico se for exposto àquilo. Entendi. Naquele momento. Aquilo é uma fobia. É uma coisa específica que você tem uma reação elevador, normal. A mesma coisa. Exatamente, são fobias. A pessoa sobe 10 andares de escada, mas não pega o elevador. Se sozinha, então nem pensar. Pois é, existe tratamento para isso, né? A gente tem o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. A psicoterapia, tanto a de base analítica como a terapia cognitivo-comportamental, que coloca você sobre o enfrentamento daquela situação, que você pode fazer associada à medicação. Muitas vezes a gente deixa de viajar porque não pode entrar no avião por causa de uma fobia. Então você deixa de ter momentos agradáveis, né? Imagina você subir 10 andares podendo pegar um elevador e estar lá em segundos, né? Então assim, o tratamento faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? As pessoas precisam trabalhar essa questão do rótulo com a psiquiatria, que eu acho que está muito menor, né? Mas que é um privilégio você hoje poder ter uma especialidade médica que você pode tratar e lhe dar uma qualidade de vida melhor, né? Porque a grande maioria das patologias, das doenças, elas não têm cura, elas têm tratamento, né? Elas não têm cura, elas são tratáveis.
e medicina de uma maneira geral. E restaura a um processo de qualidade de vida. Se você for pensar, né, nas patologias, né, o hipertenso, o diabético, o paciente que tem uma artrite, na grande maioria das vezes ele só é tratado, ele não é curado. É muito difícil você ver uma cura para uma patologia. O que você vê mais cura são dos cirurgiões, né? Tem uma apendicite, ele vai lá, corta, pronto, ficou bom. Mas a grande maioria das especialidades médicas, elas trabalham com a melhor qualidade de vida. Você trata para ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, se você está indo para um médico e você acha que... Porque as pessoas vão para o psiquiatra com muito medo, né? Elas acham assim, não, eu vou para lá, nunca mais eu vou sair, como se aquilo fosse, né, uma coisa horrível. E não é horrível, você está indo para lá para você se tratar, para você ter uma melhor qualidade de vida, para você poder fazer as coisas que antes você fazia e agora, por causa da patologia ou por causa da doença que você está passando, do transtorno, você está impedido de fazer. Então, nada melhor do que você procurar quando você precisa um médico, né? E o psiquiatra é um médico. Eu acho que os ditos populares, eles são uma coisa assim que me impressionam muito, né? Uhum. Essa corruptela, essa coisa assim da linguagem popular. E você quer, minha avó dizia assim, você quer conhecer alguém maluco, ataque o bolso ou o coração dela, né? Porque o coração compreende a afetividade, as relações mais profundas que o ser humano tem com os pais, com os irmãos, com os filhos depois, com os netos. Uhum. E tudo que fere isso aí implica em luto, em perda, em tristeza, em depressão. A psique humana, ela atravessa por esse viés assim, as pessoas que perdem seus empregos, que enfrentam lutos, perdas profundas. Uhum. A perda está diametralmente ligada a algum processo depressivo ou isso é uma lenda urbana? As perdas são fatores de risco para você deprimir, né? Como é o desemprego, como é o divórcio, como é a perda de um ente querido. Mas, assim, o luto faz parte do dia a dia da gente. O amadurecimento? Faz parte da Quem não enfrenta a perda, amadurece? Não. Então, assim, a gente precisa... As perdas fazem parte da nossa vida. O luto, ele é saudável. O que não é saudável é um luto patológico. É aquilo que passa do limite, né? Então, é você ficar muitos anos, o tempo todo chorando porque você perdeu um ente querido. Isso não é saudável, né? Então, assim, o que é saudável é realmente você passar pelas perdas, né? Você aprender com as perdas, você chorar, você precisa, né, ficar enlutado mesmo quando você perde alguma coisa. Mas depois daquilo você segue, você não vai ter alteração da sua vida, você vai continuar trabalhando, você vai continuar sendo uma boa mãe, um bom pai, você vai seguir com a sua vida, você não vai paralisar a sua vida, né? Então, isso é que quando você passa a ter uma alteração da sua qualidade de vida ou do seu social, aquilo passa a passar dos limites, passa a ser patológico. Outro ditado popular. Eu tô com a mente hoje muito popularizada. Uhum. Coração é terra que ninguém anda e ninguém manda. Tem remédio para tristeza? Tem. Euforia, alegria, compensação? Tem remédio. Como é que funciona isso? Olha, a mente reage a isso? A tristeza normal, a gente não medica, né? Porque senão a gente viveria numa bolha, né? A gente precisa ficar triste, a gente precisa chorar. Isso faz parte do ser humano. Né, de ficar triste, ficar alegre, isso é parte da vida. O que a gente não pode é ficar triste o tempo todo e alegre o tempo todo, né? Então, assim, quando a gente fala em alegre o tempo todo, a gente pensa isso de uma maneira muito maior. Ou então, doutora, né? Aquele alegre e triste, alegre e triste. Pois é. Então, assim, essa tristeza contínua, com desânimo, com perda de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer, né? Você ficar o oposto, eufórico, não quer dormir, alegre o tempo todo, gastando desnecessariamente, com a hipersexualidade. Isso já é o oposto, né? O que a gente chama de hipertimia, que é a euforia. Isso é patológico, isso tem que ser tratado, porque isso vai acarretar danos para a sua vida e pode também para a vida de outros, né? Eu tive um caso, eu me lembro uma vez que eu trabalhava no hospital, que a paciente dela vendeu o carro dela por R$4, numa crise de euforia. Então, assim, imagine, né? A família foi logo atrás, tudo, porque as pessoas, numa crise de euforia, elas acham que podem tudo, né?
Então aí a família sai correndo atrás para desfazer o que a pessoa está fazendo. Nesse caso específico que a senhora narrou, nessa euforia, essa euforia a dissociou da realidade? Totalmente, totalmente. A euforia ocorre nos casos de transtorno bipolar, né? É um transtorno do humor, onde a pessoa ela pode apresentar 2 polos específicos, né? O polo da depressão, né, que a gente já falou dos sintomas, da tristeza, da falta de ânimo, e o polo da euforia, que é a hipertimia, onde a pessoa fica acelerada, ela tem um taquipsiquismo, tudo fica muito rápido na mente. Então, nesse momento, ela perde realmente, vamos supor assim, juízo de realidade mesmo. Ela começa a fazer coisas que ela, no estado de eutimia, que a gente chama, que é o que a gente busca, né? Que é não estar nem deprimido nem eufórico, ela não faria. Chama-se eutimia, esse ponto de equilíbrio. Isso. E essa oscilação, a senhora falou que as pessoas ficam eufóricas a chegarem a se dissociar da realidade. Mas capazes de cometer desatinos, em todos os casos são assim? É perceptível isso? Não. A gente tem, isso aí são casos mais clássicos de mania, né? A gente tem essas manias, que é o transtorno bipolar de tipo 1. O transtorno bipolar tipo 2, ele seria onde você tem a hipomania. A hipomania, às vezes, passa despercebido muitos anos pelas pessoas. Eu tenho um amigo meu, o diretor aqui da televisão, Alberto Breiner, que ele diz assim, tá doido, eu quero ver rasgar dinheiro. Entendeu? Ele falou outra coisa também, mas eu não vou nem repetir aqui no ar. Mas ele fala assim, eu quero ver doido rasgar dinheiro. Tem doido que rasga dinheiro? Olha, eu não gosto desse termo doido, acho que é um negócio que a gente não deve falar, né? Vamos falar assim, existe alguém dissociado da realidade com tamanha euforia que é capaz de rasgar uma cédula de R$100? Primeiro vamos falar um pouquinho do contexto do que é normal. O que é normal? Né? Então a gente não tem um contexto de normalidade. Doutora, vamos ao seguinte, olha, eu já gostei da expressão do seu rosto e do sorriso, não dos seus lábios, mas do seu olhar. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta um pouquinho para falar sobre pessoas normais. O que é normalidade? Para você, eu sou normal? Doutora Cláudia é normal? Você é normal? A gente volta já já. A mente em movimento. Fique aí. Se você não coloca o nome do seu convidado na lista, ele pode ser barrado na festa. Para isso não acontecer também com a sua fatura digital e ela acabar caindo no lixo eletrônico, é só adicionar o remetente fatura.net@suafatura.com.br à sua lista de contatos. Mas se você precisa alterar o e-mail cadastrado para recebimento, é só acessar o aplicativo da NET e clicar em Minha NET, fazer seu login ou se cadastrar se não for cadastrado, clicar em Meus Dados e digitar o e-mail em que quer receber suas faturas. Agora é só clicar em Alterar Meus Dados. Pronto, no próximo mês está garantido. A sua fatura vai chegar anexada em um e-mail igual a este. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. A Claro mudou o jeito de usar celular. Você não paga mais por ligação. Tô dentro. Na verdade é maior que isso, porque não é só ligação para Claro, é para fixo celular de qualquer operador. Quase, porque é para todo o Brasil. Isso é épico. Mas por aí. E aí, tá dentro? Olá, voltamos aqui
no A Mente em Movimento. Hoje conversando nessa entrevista muito divertida com a doutora Cláudia Ferro, que tem um conteúdo de uma seriedade, um posicionamento científico, e eu estou aqui instigando ela o tempo todo até ela chegar a essa graciosidade que é começar a falar sobre normalidade. O que é ser normal? Raul Seixas me lembrava agora há pouco esse ponto aqui, dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela coisa, aquela velha coisa. Então, os conceitos sociais, eles diuturnamente se modificam, se restabelecem, se instauram. Há uma tolerância no ar e até os padrões éticos mais profundos, eles vão se perdendo, dando lugar para que aqueles que são politicamente incorretos possam esbravejar contra os politicamente mais corretos. E a grande maioria é das pessoas boas e politicamente corretas, porque elas não fazem mal e porque acreditam que a ética é um princípio que não pode ter fim jamais. Mas o que é ser normal? A Mente em Movimento quer deixar para você essa reflexão. Doutora Cláudia Ferro, o que é normalidade? O que é ser normal? Nós somos pessoas normais porque nos comunicamos? A Mente em Movimento estabelece um grau de normalidade, de aceitabilidade. Qual é o nível adequado de tolerância para a gente poder encarar o ser humano com normalidade? A Mente em Movimento quer escutar. Bom, como a gente estava falando no bloco anterior, o que é ser normal, né? O conceito de normalidade é um conceito muito complicado, né? Porque se você entende normalidade como, por exemplo, você ser ausência de doença, né? Já também é complicado. Então, uma pessoa que tem uma doença, uma diabetes, já seria normal. E não é verdade. A gente às vezes ouve assim, é muito normal a gente ouvir assim. Uma mãe passa por vê uma criança nos braços, uma criança que tem uma tetraplegia, e aí a pessoa diz assim: graças a Deus que meus filhos são normais. É normal esse tipo de comportamento? As mães às vezes falam coisas que não deviam falar, né? Então, assim, porque você vamos supor, você ter saúde não é só você ter bem-estar físico, né? Como a gente tinha falado, é o bem-estar também psíquico, né? Então, talvez o filho dela que tenha todas as funções físicas normais, não tenha função psíquica normal. Então, a gente também associa o conceito de normalidade ao que é mais frequente, né? Então, aquilo que é mais frequente é o normal. Então, nós somos anormais, porque a maioria da população brasileira não faz uma faculdade, a maioria da população brasileira não passa no concurso público. Então, esse conceito também é fajuto de normalidade, né? Então, o que é normal é uma coisa muito complexa, né? O que a gente associa a você estar doente ou você precisar de um tratamento é aquilo que passa daquilo que levaria você a um sofrimento, né? O que causa você, em termos de psiquiatria, de tratamento, que você precisaria de um tratamento, é quando aquilo que está passando por você vai levar um sofrimento maior. Tudo que extrapola limites, que infere em outros, sai desse conceito de normalidade? Tudo aquilo que, vamos dizer assim, que causa uma dor excesso de inteligência, maior. Por exemplo, não é normal. Não é normal. Não, é. É normal? É. Uma pessoa com... O excesso de inteligência? Sim. E como é que a gente fica quando se diz que as pessoas... Pois é, não é complicado, esquizofrênicas são super inteligentes? Isso é um mito. É um mito? É um mito. Isso não é por aí, não. É uma lenda urbana? É uma lenda urbana. O nível de normalidade, vamos dizer assim, de QI não tem nunca, pelo menos, eu desconheço algum trabalho relacionado à questão de que esquizofrênicos sejam mais inteligentes do que as pessoas que não têm esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma psicose. Muito pelo contrário. A partir do momento que eles têm uma crise, um surto, que eles quebram com a curva de vida, que eles antes tinham um tipo de vida, a partir daquele surto, eles nunca vão voltar a ser como eram antes. Eles podem, claro, ter uma boa qualidade de vida, casar, trabalhar, sendo bem medicados, tendo adesão medicamentosa. Então eu posso apimentar um pouquinho a pergunta? Pode. Inteligência não tem nada a ver com etnia, não. Com colocação social, pirâmide de estratificação social, com gênero.
ou seja, gênero porque é gênero natural ou por opção, não tem nada a ver. Inteligência é um atributo, um conceito pautado em quê? Não, a inteligência, ela não tem nada relacionado com isso, né? Claro que existe algumas patologias que você tem maior chance de ter um retardo, vamos supor, de ter um déficit cognitivo. Ou de ter uma grandeza, uma capacidade de aprendizado. Sim, mas na grande maioria das vezes isso não independe, né? Por exemplo, a gente tem um falso conceito de que o paciente que é autista, ele é mais inteligente. Não é verdade, né? A grande maioria dos pacientes autistas, eles têm déficit cognitivo. Né? A gente tem os pacientes com Asperger e o Asperger, que eles têm um nível de inteligência normal. Né? Eles são autistas que têm um nível de inteligência normal. Então, no espectro autista, né? Em relação à esquizofrenia, do mesmo jeito. O que a gente, por exemplo, observa que você vai ter alteração na cognição é se você não se tratar. Então, se você tiver uma psicose, se você tiver uma depressão de anos e não se tratar, isso aos poucos você vai perdendo em cognição, vai perdendo em afetividade, principalmente no caso da esquizofrenia, né? A cada surto você perde em cognição, você perde em afeto. E a depressão também a gente observa quando a gente faz alguns estudos de imagem, que pacientes com depressão têm alterações de certas áreas do cérebro que pacientes que não têm depressão não têm. Doutora, então, precisam me ser diga uma tratados. coisa, tem pessoas que são dotadas de um grande coeficiente de inteligência. E quando as informações não chegam até elas, elas não aproveitam devidamente, não desenvolvem devidamente, não muscularizam devidamente essa inteligência no nível de grandeza que poderia alcançar. Tem pessoas também que não têm um nível de inteligência tão grandioso e que conseguem se desenvolver, inclusive academicamente, porque conseguem ter uma capacidade de concentração, um esforço e deter. Talvez o segredo da felicidade da vida. Estamos aqui no A Mente em Movimento. Não seria passar pelo viés da inteligência, mas a nível emocional? Com certeza. Eu sempre digo para os meus pacientes que a grande sacada da vida é o equilíbrio, que é a coisa mais difícil de você achar. Não é? Porque assim, você amar pouco é ruim, você amar demais vira um amor obsessivo, né? Então, você ser vaidoso demais é ruim, e se você se subestimar também é ruim. Então, assim, a grande sacada da vida é o equilíbrio, né? Então, se você consegue ter o equilíbrio nas suas relações, sejam relações afetivas, sejam relações sociais, você tende a crescer, né? E a inteligência emocional, ela ajuda muito, né? Eu conversava com um amigo querido, o Brainer, agora há pouco, e a gente falava da dificuldade que é a tolerância. A tolerância, ela é algo assim difícil de ser exercitado, porque a tolerância passava pelo viés da inteligência emocional. A inteligência emocional é o que nos possibilita lidarmos com as diferenças, com as desigualdades, com os posicionamentos contrários aos nossos pontos de vista. A inteligência emocional é o que nos possibilita a nós desenvolvermos um pouco mais a nossa baixa capacidade de frustração que todos nós temos. Todos nós nos frustramos. A gente às vezes vai decidir uma situação qualquer, doutora Cláudia, e a gente faz aquilo parecer uma aritmética, uma matemática no nosso consciente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu filho essa semana falou assim, painho, eu vou voltar a fazer a faculdade pública, aí eu preciso do carro para poder ir para a faculdade de noite e não sei o quê. Então na cabeça dele ele veio e eu tive que ter uma certa habilidade para desconstruir aquela lógica. Aquele emaranhado, né? Aquele emaranhado, e dizer que a vida ela é para ser vivida com um pouco mais de esforço e não com as comodidades que a gente se cerca. Então eu quero dizer nessa tarde que não só aqueles que fazem a mente em movimento, mas eu particularmente fico muito feliz, doutora Cláudia Ferro, de lhe receber aqui. Obrigada. E de colocar o nosso telespectador para ouvir suas ideias. Quero que a senhora se comprometa a voltar aqui outras vezes, e agora a gente falando em termos específicos, talvez brincando menos, ou talvez brincando mais. Mas deixando a coisa fluir com mais leveza, né? Deixar toda essa sua simpatia, sabe, fluir, e fazer com que a senhora possa entrar na casa das pessoas e falar para elas que
O bom da vida é ter qualidade de vida. Isso. Então, a câmera é sua, a mensagem é sua. Desejo um feliz 2018 Amém. e fale de qualidade para meus telespectadores. Eu acho que o que é importante para a gente hoje em dia é a gente ter realmente essa qualidade de vida. E se a gente precisar ir para um tratamento, fazer uma terapia com um psicólogo, precisar se medicar, que não é nada demais. É um tratamento como qualquer outro. Se vai fazer bem a você é o que importa, né? E eu deixaria um recado também que eu acho que nós estamos no meio de gerações muito ansiosas, né? E a gente vê isso na infância muito frequentemente, né? Que tenham calma, né? Vão mais devagar, né? Que vai dar tempo para fazer tudo, né? Então, hoje em dia você tem muita ansiedade nas crianças. Eu vejo isso muito frequentemente. Cada vez mais, pessoas mais jovens chegam ao consultório. Eu só atendo a partir dos 18 anos, né? Mas eu vejo isso cada vez mais frequente. Então, vamos com calma, que a gente só consegue a maturidade com os anos, a gente não consegue antecipar. Eu já vou deixar a senhora aqui intimada a voltar aqui para a gente falar do que mais assusta, que é a incidência de suicídios em adolescentes e crianças e jovens de tenra idade, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O que é que leva as pessoas a isso? E a Mente em Movimento voltará semana que vem com a administradora e coach Gabriela Didier, trazendo para você ferramentas e falando sobre ressignificação de vida com qualidade. A Mente em Movimento, semana que vem, aqui pelo canal 188 One TV, onebr.tv. Um abraço carinhoso e até semana que vem.